Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Eu sou o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Você que não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe o nosso canal de oração, de estudo bíblico e de palavra. Vamos à oração? Senhor, Tu que habitas, meu Deus, no Teu tabernáculo, o Senhor que é santo, e nós que somos criaturas Tuas, aqui estamos mais uma vez reunidos em oração, aqui no canal Uma Visão Além, com bastante irmãos internautas, com todos os inscritos deste canal, mesmo aqueles que ainda não se inscreveram no canal Uma Visão Além, mas são pessoas que creem no Teu poder, ó Deus de bondade infinita, ó Deus de grandiosidade infinita. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, meu Deus, porque o Senhor é santo. A Bíblia diz que a Tua benignidade dura para todo sempre. Tua palavra diz também que a razão de nós não sermos consumidos são as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Santíssimo Deus e Pai bondoso, comigo nesse instante, ora os nossos irmãos internautas que nos acompanham no canal A Visão Além, pessoas que precisam, ó Deus, do Teu socorro, da Tua providência, ó Deus bondoso. Tua palavra diz que todo o caminho para chegar a Ti tem que passar pelo Rei Jesus, o nosso Salvador, e nós, como conhecedores da Tua palavra, sabemos, meu Deus, que a oração é uma ferramenta poderosa que nós, os seres humanos, os homens, temos para nos aproximar do Senhor, porque a forma que temos é através da oração, através da Tua palavra, através de uma vida consagrada a Ti. Senhor, o mundo nos cerca 24 horas, o pecado bate a porta 24 horas, pois o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, meu Deus. Nós estamos contemplando e vendo o flagelo das drogas, o flagelo do álcool, meu Deus, a violência que se avoluma no planeta Terra, a inversão dos valores, a destruição da família, a destruição do casamento, a destruição dos nossos jovens. Vivemos uma sociedade que se autodestrói com as drogas, com as filosofias contrárias à Tua palavra. Ó Deus bondoso, que os nossos corações sejam sim regados com a Tua palavra, regados com a verdade, regados com a mensagem da cruz. Ó Deus de amor, nos prepara para termos um encontro real, um encontro verdadeiro, um encontro sincero, de alguém que realmente almeja morar no céu, de alguém que realmente almeja a cura, o milagre e a comunhão. Santíssimo Deus, que não seja apenas o interesse da cura, que os nossos irmãos internautas estejam ouvindo os vídeos deste canal, através ao menos somente, Senhor, de alcançar um milagre, uma porta aberta, a solução de um problema judiciário, a compra de sua casa própria, a restauração do seu casamento, a volta do esposo que abandonou o lar, a volta da esposa que abandonou o seu lar, mas que sejam vidas compromissadas em Te adorar, em propagar o reino dos céus na terra. Ó Deus bondoso e Deus santo, a Bíblia diz que Tu habita em um inacessível trono de glória. O profeta Isaías Te contemplou assentado em um trono sublime e magnífico. Assim, meu Deus, tantos outros homens de Deus tiveram encontros tremendos com o Senhor. Moisés na sarça, no alto monte Sinai, o apóstolo Paulo que um dia foi arrebatado ao terceiro céu, o profeta Ezequiel que no capítulo 1 e 2 tem uma visão
abaladora, avassaladora do trono e da presença de um ser supremo, que se trata do próprio Deus. Santíssimo, nós sabemos a tua grandeza, a tua magnitude, e mesmo sabendo da tua grandeza, podemos observar o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos tolera, o quanto o Senhor é paciente para conosco, o quanto o Senhor nos espera de braços abertos. Jesus, nós cremos no poderio da tua palavra. Aqui nesse canal, o nosso propósito é falarmos às almas que somente o Senhor é o caminho, somente o Senhor é a verdade e a vida, e não existe outro meio de nos aproximarmos de Deus, de nos chegarmos a Deus, pois o Senhor é o caminho, Jesus, a verdade e a vida. Senhor, aqui nesse instante, tem pessoas orando comigo que suas lágrimas descem, porque estão sofrendo de grandes batalhas. São mães sofrendo por um filho drogado, um filho na vida, meu Deus, da marginalidade. São mães sofrendo por uma filha mal casada, por uma filha, meu Deus, que se perdeu no mundo das drogas, no mundo da prostituição. São esposas que, quem sabe, estão chorando conosco porque o seu lar foi destruído, seu esposo foi vencido pelo álcool, foi vencido pelas drogas, foi vencido pela prostituição. Quem sabe conosco agora, meu Deus, oram homens, esposos, homens trabalhadores que tiveram seu lar destruído porque o inimigo venceu suas esposas, turbou suas mentes. Mas o Senhor é aquele que restaura, que edifica, que levanta, que restaura, que dá vida, que faz maravilhas. Deus bendito, Deus de amor, Deus de justiça, atende e estende as tuas mãos aos necessitados que oram comigo agora. Ó Deus de amor infinito, sabe este casamento, meu Deus, que está prestes a ser destruído, este lar que está prestes a ser vencido por Satanás, a ser vencido por uma obra de magia, de bruxaria. Restaura este casamento, restaura o amor deste homem, restaura o amor desta mulher, enxuga as lágrimas desta mulher que chora, deste homem que chora. Ó meu Deus e Pai, ó Deus da cura, ó Deus do livramento, conosco, quem sabe agora. Olha esta pessoa que está desenganada da medicina, que o câncer desenganou, que o problema cardíaco desenganou, que o problema no seu fígado, no seu pâncreas, nos rins, nos pulmões, desenganaram da medicina. Mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode repreender este câncer, repreender esta enfermidade, repreender esta doença pelo poderoso nome de Jesus. Então eu repreendo em teu nome, Jesus, que esse tumor nos seios desta mulher seja repreendido em nome de Jesus. Esse tumor no fígado, no pâncreas, no pulmão, no estômago, no esôfago desta pessoa seja repreendido em nome de Jesus. Esse câncer de próstata neste homem, eu repreendo em nome de Jesus. Esse câncer no útero desta mulher, no seio desta mulher, seja repreendido em nome de Jesus. Esse espírito de depressão que deixa essa pessoa, meu Deus, aprisionada dentro de si mesma, aprisionada dentro da sua casa. Esse espírito de desespero, de loucura, de inquietação, esse espírito andarilho, eu repreendo em nome de Jesus. Que esta pessoa seja liberta agora pelo poder do nome de Jesus. Que haja, sabe, paz para esta vida que não tem paz. Que a alegria volte a reinar dentro deste lar, a união deste casal, desta família. Restaura, meu Deus, esta família. Sabe, esta casa, Jesus, que é um pandemônio, que ninguém entende ninguém.
entra dentro deste lar. São vidas, meu Deus, que nós apresentamos, os casais. Fortalece o amor dos casais, não deixe o inimigo destruir casais, meu Deus. Em nome de Jesus, abre a porta do emprego, abre a porta de um bom ganho, a porta de socorro para este pai de família, para este empresário, Senhor, para este empresário que gera empregos nesta nação, este pastor que está prestes a abandonar o rebanho devido à sua luta espiritual, este irmão, esta irmã que não está mais suportando a luta e já está prestes a abandonar tudo e voltar para trás. Renova ele agora, renova ela agora, levanta, mantém de pé, mantém estruturado, mantém revestido do teu poder. Meu Deus, renova a fé deste novo convertido, deste obreiro, deste missionário, deste professor de teologia, desta irmã que rege o grupo das senhoras, o grupo da mocidade. Sustenta os nossos jovens. Ah, meu Deus, oh Jesus, enxuga as lágrimas desta vida que chora. Coloca as tuas mãos nesta enfermidade agora, este câncer, aonde quer que esse tumor esteja alojado, que ele seja banido, repreendido no nome de Jesus, destruído no nome do Cordeiro de Deus. Ah, Deus bondoso, eu quero lhe apresentar no campo das missões, a obra missionária em todas as nações do planeta Terra. Que o Senhor possa levantar novos missionários, novas missionárias, homens e mulheres de Deus, compromissados com a tua palavra, compromissados com a verdade. Oh, meu Deus, eu oro aqui e eu não vejo placa de igreja, eu vejo um povo que tem sede de Deus, que tem fome de Deus. Eu apresento todas as famílias, todas as almas, todas as pessoas. Pai, olha para o gemido das almas africanas, olha para o grito de socorro das almas asiáticas, das almas que estão na Oceania, na Europa e nas Américas. Oh, Pai Santo, levanta ceifeiros na seara. Olha para este homem que tem o seu lar destruído. O Senhor envia um batalhão de anjos para batalhar. Aonde tem ação de demônio, que o teu braço possa entrar e repreender toda a fortaleza dos demônios, toda obra demoníaca seja demolida, destruída pelo poder santo do nome de Jesus. Abençoa os nossos jovens, as nossas crianças, abençoai ricamente esta nação, o presidente desse país, as autoridades do nosso país. Meu Deus e meu Pai, prepara a tua igreja, desperta os que dormem, desperta os que estão combaleando, renova as forças dos que perdeu forças, faz o teu povo despertar, aumenta a fé da tua igreja, aumentando a fé para este homem orar como antes, para esta irmã mulher orar como antes, para esse jovem se colocar na posição que tu queres, posição de adorador, posição de um Gideão de Cristo, posição de um servo temente a Deus, de uma serva temente a Deus. Que a tua bênção, que o teu poder entre dentro dessa casa, destronando Satanás, destronando as enfermidades, entrando com a cura desta enfermidade, entrando repreendendo a força dos demônios, restaurando este lar, este casamento, essas famílias. Senhor, quantas noites esta mãezinha não dorme devido a esse filho. Oh Deus, eu quero apresentar os que estão no leito de hospital, os que estão, meu Deus, num presídio. Eu aqui não estou para julgá-los os seus crimes, mas são almas e eu preciso apresentá-las em oração, porque lá dentro do presídio tem vidas que já se converteram, que vão ouvir a oração, que vão ouvir a palavra e vão se render aos teus pés. Que esta palavra, quando entrar dentro do presídio, Senhor, possa produzir algo no coração daquele que ouve, para ele te aceitar e abandonar o mundo da criminalidade.
e ser um salvo na pessoa do Senhor Jesus. Esta oração, quando entrar dentro deste lar onde tem esta pessoa enferma, através da fé em nome de Jesus, esta pessoa levantar desse leito de enfermidade, este câncer desaparecer, e quando ela voltar para fazer os novos exames, o médico lhe dizer que não há mais enfermidade, porque algo aconteceu. E este algo nós sabemos, é o milagre que só o Senhor Jesus pode fazer. Deus bondoso, é o que eu te peço aqui no dia de hoje, o dia 19 de dezembro. Santíssimo Deus, ficai conosco e abençoai todos os lares, em nome de Jesus. Amados irmãos internautas, eu gostaria muito de ler para os meus irmãos o Salmo 15. Essa é a nossa leitura bíblica do dia de hoje, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro em usura, nem recebe peitas contra o inocente, que faz isto nunca será abalado. Quem faz isso nunca será abalado. Ó, que linda, meu Deus, essa história. Então, meus amados irmãos internautas, eu quero falar com vocês sobre o Salmo 15. O Salmo 15, meu amado, ele fala sobre o perfil daqueles que podem se aproximar da presença de Deus. Então, um estudo mais aprofundado do Salmo 15 descreve o cidadão do céu, queridos. Ou seja, aquele que habita no tabernáculo do Senhor. Você veja que o próprio título desse salmo, né, que foi escrito pelo rei Davi, mas o título não traz nenhuma outra informação a respeito da ocasião em que Davi escreveu esse salmo, meus amados. Alguns estudiosos, né, sugerem que talvez Davi tenha escrito o Salmo 15 num contexto em que ele levou a Arca da Aliança para o Monte Sião em Jerusalém, lá no livro de Samuel, no segundo Samuel, capítulo 6, né? O Salmo tem certa semelhança com o Salmo 24, pelo fato de responder perguntas a respeito, meus amados, de quem pode entrar na presença de Deus. Lá no Salmo 24, do verso 3 ao 6, nesse sentido, o Salmo 15 também se assemelha ao Salmo 1, onde descreve o caminho do justo, né? Mas, ao destacar as características do justo, o Salmo 15, amados, não apresenta uma lista que deve ser cumprida por quem quer ser salvo. Não é isso que o Salmo faz. Esse não é o seu objetivo, porque o Salmo 15, na verdade, ele apresenta uma lista de qualidades que caracterizam a vida daqueles que já são salvos e que andam de acordo com a vontade de Deus, né? Se você fizer um esboço assim sobre o Salmo 15 bem organizado, da seguinte forma: buscando a presença de Deus, Salmo 15, verso 1, vivendo de acordo com a vontade de Deus, Salmo 15, do 2 ao 5, e buscando a presença de Deus, 15, 1. O que ele quer nos dizer com isso? Que o Salmo 15 é introduzido com a pergunta feita em duas partes: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Salmo 15, verso 1. Essa é a pergunta. Esse verso faz uma referência direta ao tabernáculo, que era, irmão, o local oficial do culto em Israel. O tabernáculo, antes da construção do templo, que era aquele tabernáculo feito onde se cultuava o Deus de Israel. Não é verdade? Então a palavra tabernáculo significa aqui literalmente tenda, e diz respeito ao santuário móvel que havia em Israel antes da construção, meus amados, do templo em Jerusalém. O santo monte, do qual o salmista também fala, é o Monte Sião, onde a tenda foi colocada nos dias de Davi,
onde posteriormente o templo foi construído, né? O templo de Salomão. Não foi Davi, foi Salomão quem construiu o templo. Então, ao questionar quem pode habitar no tabernáculo e morar no santo monte do Senhor, Davi está se referindo àquela pessoa que desfruta da mais íntima comunhão com Deus. Então Deus te convida para uma vida de comunhão, de intimidade. O tabernáculo era um símbolo máximo da habitação de Deus entre o povo escolhido. Era o tabernáculo que ficava a arca da aliança, onde Deus manifestava a sua glória de maneira especial, meus amados. Agora, vivendo de acordo com a vontade de Deus, o Salmo 15, do verso 2 ao verso 5, é uma sequência em que Davi responde à pergunta introdutória do Salmo 15, com a resposta em 5 partes, amados. E lista 10 qualidades morais que caracterizam, meus amados, a pessoa que vive na presença de Deus. Em primeiro lugar, Davi diz que a pessoa que vive com integridade e pratica justiça de coração, fala a verdade, Salmo 15, 2. Os servos de Deus devem ser conhecidos por sua integridade, uma conduta reta e veracidade, ter caráter. Sim, os verdadeiros crentes sempre têm que ser íntegros, honestos e sinceros, meus irmãos. Eles não podem se envolver em coisas fraudulentas e nem se apoiam em mentiras. Eles possuem um caráter piedoso e irrepreensível. Isso não significa que eles sejam perfeitos, porque ninguém é perfeito. Antes, significa que eles são completamente comprometidos com o Senhor. O pecado é um acidente de percurso em suas vidas, não aquilo que os define. Então, veja que você tem que realmente procurar andar de acordo com a palavra de Deus. Também é interessante observar, meus amados, que o salmista aplica 3 verbos: viver, praticar e falar, no presente do indicativo. Tá? Dá uma pitaquinha aqui agora como professor de português. Portanto, isso significa que tais comportamentos estão sempre presentes na vida do crente, o tempo todo e de forma contínua. Então, viver, praticar e falar. Viver de acordo com a palavra, praticar o que você prega e falar de acordo com a palavra, né? Em segundo lugar, Davi diz que a pessoa que habita na presença de Deus não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Salmo 15, verso 3. É fácil perceber que nesse verso o salmista enfatiza, meus amados, o comprometimento que o crente possui em cumprir o mandamento divino que requer o amor ao próximo. Então, amar ao próximo, você não vai difamar, você não vai caluniar, você não vai fazer o mal para o próximo. E você tem que amar o próximo, então você não vai praticar tais coisas. Em terceiro lugar, o salmista diz que o servo de Deus é o que, aos seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Salmo 15, verso 4. O verdadeiro crente honra aqueles que temem a Deus. Mas qual deve ser a sua conduta diante daqueles que desprezam deliberadamente o Deus vivo? Que é hoje o que a sociedade faz. Reprova Deus, reprova Jesus, faz chacota do nome do Senhor Deus Jeová. Nós temos que desprezar tais pessoas, porque elas brincam com o nome do Todo-Poderoso. Uma coisa é amar o próximo, seja ele quem for. Outra coisa é aceitar a conduta de pecado. Então, amar é uma coisa, agora aceitar o seu pecado é outra coisa. O ímpio, irmãos, ele é inimigo de Deus e do seu povo. E que é o ímpio? É aquele que peca com consciência do que está fazendo. E por causa da sua impertinente rebelião, Deus rejeita o ímpio. Então o crente também não aprova a quem o Senhor reprova. Se o Senhor reprova tal conduta, você também tem que reprovar. Se o Senhor não aprova tal procedimento, você também não pode aprovar. Não acolhe a quem o Senhor despreza, que você não tem que abraçar aquilo que o Senhor reprovou. Deus repugna o adultério, também tem que repugnar. Deus repugna as práticas ilícitas, sexuais, você também tem que repugnar. O escritor de Provérbios escreve que o justo que cede ao perverso é como uma fonte de água contaminada. Provérbios 25, verso 26. Você não deve se corromper. Quantas pessoas se corrompem por política? Não é verdade?
Mas o crente condena abertamente o pecado. Então você tem que condenar abertamente o pecado e também despreza aqueles que se colocam como inimigos de Deus. O inimigo de Deus pode ser abraçado por você. Em quarto lugar, Davi diz que o servo de Deus é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Então, Salmo 15, verso 4. Isso significa que o crente mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, meu amado. Ele sofre juízo, mas não deixa de cumprir a sua promessa. Em quinto lugar, Davi diz que aquele que habita na presença do Senhor não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Salmo 15, verso 5. Entre os israelitas, a lei mosaica determinava que os empréstimos tivessem a finalidade de ajudar os necessitados. Deuteronômio, capítulo 23, verso 19 e verso 20. Então, aplicar juros nessa situação era erro, pois caracterizava, meus amados, uma forma de exploração. A ideia destacada aqui é que o crente não visa obter lucro sob a custa da pobreza do necessitado. Então veja lá as suas práticas quando ajuda o necessitado. Quando aceita suborno contra o inocente, o salmista se refere à prática daqueles que aceitam suborno para testemunhar contra uma pessoa inocente. E quantos no nosso meio praticam tais coisas, hein? Nos tempos do Antigo Testamento, a palavra de uma testemunha tinha o comportamento de falsos testemunhos para condená-lo. Nabote é um exemplo de alguém que foi condenado com base em falsos testemunhos. 1 Reis 21, 23. E por fim, meus amados, o salmista conclui o Salmo 15 afirmando que quem deste modo procede não será abalado. Salmo 15, verso 5. As pessoas que são caracterizadas, meus amados, por essas qualidades estarão sempre, mas é sempre, seguras. Elas temem a Deus, cumprem os seus preceitos e por isso habitam constantemente na presença do Senhor. Isto, meu amado irmão, está em harmonia com o que escreve o apóstolo João. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2,17. Nesse ponto podemos perceber, meus amados, que o Salmo 15 aponta para Cristo. É por meio de Jesus Cristo que os crentes podem se achegar à presença de Deus e ter comunhão com Ele para todo sempre, né? Para todo sempre. João 14, 19 ao 31, Hebreus 10, 19 a 25. Então, meu amado e minha amada irmã, são os 5 pontos desse salmo tão lindo, que é um salmo, né, que foi escrito pelo nosso irmão Davi, pelo rei Davi. O salmo bíblico, Salmo 15, né? O Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem montará no teu santo monte? Né? Quem morará no teu santo monte? Então, amado irmão, amada irmã, entendamos que o Senhor tem prazer, tá? E realmente dialogar, interagir com o homem, desde que o homem esteja dentro dos preceitos que o Senhor Deus quer. Tá bom, meus amados? Então são os 5 preceitos que nós falamos aí, tá? Buscando a presença de Deus. São 5 tópicos que nós colocamos nesse estudo. Em primeiro lugar, diz que a pessoa vive em integridade, né? No segundo lugar, Davi diz que a pessoa habita na presença de Deus. Em terceiro lugar, o salmista diz que o servo de Deus é o que a seus olhos tem por desprezível ao repróbrio, mas honra aos que temem ao Senhor. Então, honra aos que temem ao Senhor. O quarto lugar, Davi diz que o servo de Deus é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Quer dizer, lá no 15:4, né? Isso significa que o crente mantém sua palavra. E em quinto e último lugar, Davi diz que aquele que habita na presença do Senhor Deus não empresta o seu dinheiro com usura e não aceita suborno contra o inocente. Você não se levanta contra o inocente. Você não se vende, né, por usura. Você não se contamina com a corrupção deste mundo.
Amém, meus amados? Esta é a palavra de hoje para todos nós, tá bom? É uma pergunta. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? Então, tá aí quem é que vai habitar e quem é que vai realmente ter comunhão plena com Deus. É aquela pessoa simples, pura, sincera, honesta diante de Deus, que busca a presença de Deus e vive de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, tá? Que Deus dê a todos um bom dia de paz, em o nome de Jesus.